Seja bem-vindo a mais um episódio da Domcast, uma produção da Dom de Deus Produções. É sempre um prazer imenso ter vocês aqui conosco, compartilhando mais um momento de história, mais um momento de fé. E dessa vez, eu quero começar com uma pergunta. Quantas mulheres você conhece que dão conta de tudo, mas quando deitam a cabeça no travesseiro, sente que ninguém cuida delas? Mulheres fortes, responsáveis, estruturadas, mas emocionalmente cansadas. E a convidada de hoje conhece essa realidade não por teoria, mas por vivência. E nossa convidada de hoje é a Cíntia Batista, mãe de 3 meninos, esposa, católica, terapeuta emocional e de uma vendedora à beleza restauradora de corações. Então, para isso, convido aqui, Cíntia, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer imenso te ter aqui dentro desta família. Muito obrigada, Douglas. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre a minha história, né? E poder incentivar mulheres a buscar ajuda, né? Porque as mulheres vão aguentando, aguentando, e chega uma hora que elas não suportam mais. E às vezes não sabem como buscar ajuda. Isso é verdade. Então, hoje a gente tem aqui um tema: fortes por fora, curadas por dentro. Então, se preparem, tem muita história boa aqui. E vamos começar porque tem muita coisa, pegando aí boa pra gente discutir aqui. Muita coisa. Cíntia, de verdade, mais uma vez é um prazer te ter aqui dentro da Domcast Produções, né? Esse podcast aqui que a gente faz para que as pessoas possam vir e compartilhar essas histórias conosco. Eu que Então, agradeço. isso pra gente, assim, é algo fantástico. Cada episódio, uma história nova, um momento novo, e assim, a gente vai se enriquecendo de tantas coisas. E até conversando um pouquinho, né? A gente já bateu um papo antes. Eu quero trazer um pouco aqui quando a gente fala a questão de raízes, né? A menina da Kombi, né? A Cíntia, né? Então, leva essa infância, né? Quem que era aquela menina, né? Que saía das bombas de produtos na Kombi pelo país aí? Nossa, é voltar realmente no tempo, né? E eu costumo dizer que minha infância, assim, eu só tenho coisas boas, né? Existiram coisas ruins, mas eu só guardo as boas. Eu tive uma infância muito simples, né? Meus pais trabalhavam demais. Eles tinham uma Kombi, onde eles vendiam produtos de limpeza. E com 4 filhos, né? Eu tenho três irmãos homens, eu sou a caçula, a única mulher. E eles levavam os filhos junto quando era férias escolares, né? A gente precisava estar perto deles. E era uma alegria para nós 4, né? A Nossa. gente ia daqui até Tatuapé, várias regiões sentadas mesmo nas bombas, né, de Uhum. produtos. Quantas vezes a gente voltou dormindo no meio lá? Mas era muito bom, porque ali nós estávamos unidos, juntos, né? Nós atendíamos junto com Uhum. nossos pais, dali foram se gerando também caráteres, né? Porque, como eu digo, meus pais criaram trabalhadores. A gente entendeu que na vida, se não trabalhar, não tem nada. E é legal isso que você fala, porque assim, é engraçado que você tá falando, na minha mente tá aqui uma Kombi cheia de produto, vocês em cima daquelas bombas de produto, dormindo tudo apertadinho, porque talvez, acredito eu, né, que a vida de vocês naquela época era corrida, então se fazia necessário que todo mundo tivesse junto ali, né? Sim, não existia espaços que nem hoje, né, onde você pode colocar os seus filhos durante as férias. Os pais tinham que estar com os filhos e trabalhando como autônomo, Uhum. nós íamos junto, mas era uma festa. Sim. Porque assim, meus pais abriam a Kombi, a gente já saía correndo que sabia onde tinha as pessoas para atender, já pegava os vasilhames, né? Então era uma festa. Que legal, Era que legal. muito bacana, muito gostoso. As clientes já conheciam a gente. Então, ou seja, você já se sentia, todo mundo já tinha virado família, né? Já estava tudo junto. Entrava na casa das clientes, ganhava coisas. Ah, era muito gostoso. Tempo de Onde Natal. que vocês moravam?
Eu sempre morei aqui no Filhos da Terra. Ah, aqui na É, região. ali perto da Legal. Nossa Senhora do Carmo, Tá. né? Eu nasci e fui criada ali. Então, a gente tinha mutirão, Uhum. né? Mas nessa época de férias eles fechavam. E era a Nossa, melhor época pra gente, imagino. que nós Imagino. estávamos perto dos nossos pais, né? E ali Uhum. era um trabalho deles, mas pra gente era uma diversão, Nossa, né? gente. Minha mãe comprava, eu lembro que ela comprava pão com mortadela, presunto, queijo, e abria mesmo, sabe? Lá Aham. no meio pra gente comer, era uma alegria comer aquilo com uma itubaína, né? Pra gente era a É, melhor coisa. e é engraçado porque eu acho que isso faz parte de toda a infância, né? Quando você fala, ah, vamos abrir ali, cortar um pão, uma mortadela, sei lá, um presunto, um queijo, e aí tubaína sempre tava, eu É, acho que em toda a família brasileira, né? verdade. E era melhor do que essa de agora, tá? Porque era De de garrafa, né? garrafas, né? Ela ia Verdade. lá no bar, comprava, a gente tomava e devolvia. E era muito gostoso. Eu trago da minha infância momentos muito bons, Hum. né? Meus pais também eram da Igreja Católica, então, assim, eu lembro de relance, porque eu acho que eu era muito pequena quando eles faziam isso, né? Eles eram de Uhum. grupos da igreja, pastorais, né? Ai, que legal. E eu lembro que às vezes eu ficava na minha avó para eles fazerem encontro de casais. Então tem alguns relances Uhum. ainda na minha mente. Seus pais sempre foram de dentro da igreja, então. Sempre, Vocês tiveram, assim, um crescimento católico ali. sempre, com todos os sacramentos, tudo certinho. Meus pais sempre foram da igreja, Ai, que legal. né? E, e aí você falou, eles participavam de pastorais, é isso? Dentro da Sim, de igreja? pastorais. Ajudava nos encontros de casais, a montar os bingo, né? Nas festas Não tinha nem como juninas. vocês fugirem, então, né? Não. Mas pra gente era diversão. Eu não entendia naquele momento o que eles faziam, né? Uhum. Nós estávamos lá, a semente estava sendo plantada, Plantada, com certeza. mas eu não entendia o que eu estava fazendo ali, porque como criança eu só brincava. Meu pai também teve uma época que ele teve problema com o alcoolismo, então ele fez parte do grupo, né? Uhum. Agora eu não vou lembrar o nome do grupo da igreja. Eu, eu lembro. Eu sei que É lá na Alcoólicos paróquia é no Anônimos, A, né? isso. E ele, graças a Deus, ali ele conseguiu se livrar. Ai, que bênção, E ali gente. ele se tornou até um dos cabeças na época. Também Nossa. resgatou vidas ali, tirou do alcoolismo. Então, assim, são coisas que eu era muito pequena, mas que ficaram guardadas mesmo na minha memória, Gente, né? que legal. Então, ou seja, você já tem uma história de seu pai lá atrás resgatando novas vidas, Sim. né? É, a gente não compreende às vezes, né? Poxa, Uhum, por que que eu sigo o caminho dessa forma? uhum. Mas na verdade é tudo plantação mesmo dos nossos pais, né? Que nós vamos evoluindo com o tempo e formando o nosso caráter, né? Adulto. E você sente que a fé plantada na sua infância, né? Realmente isso foi uma semente que estava adormecida e aí para transformar você no que você é hoje. Foi, Douglas. Assim, durante um tempo, né? Meus pais, eles fizeram todo esse trabalho, só que eles se afastaram da igreja. Uhum, Hoje, meus pais dificilmente vai numa missa, a não ser que eu chame, sabe? uhum. Mas eles têm a fé deles também. E durante um bom tempo eu fiquei sem frequentar a igreja mesmo, né? Eu era a católica que hoje eu falo que é de título, né? Das pessoas perguntarem, ah, você é o quê? Uhum, Sou católica. sim. Mas eu só estava lá quando era batizado, casamento, né? Só em dias de festa. Eu não Nossa, entendia o que era o catolicismo, mas eu caramba. gostava, né? Eu lembro até hoje que eu tinha um livrinho de oração, que acho que foi da catequese do meu irmão. Eu pegava ele e eu ficava brincando de missa dentro do quarto, né? Eu ficava seguindo Que ali, legal. como se eu estivesse celebrando a missa. Olha que loucura, a gente nem pode como mulher, mas eu fazia isso, eu ficava no livrinho Tava fazendo a estudando. celebração. Sim, Sim. sem entender o que Deus Aham. já estava me ensinando, né? Ali ele já estava me mostrando o que ele queria lá no futuro. Todas as partes do sacramento em si você fez já na infância mesmo, assim, Sim, tanto o sim. batismo, primeira comunhão, a Fui crisma. batizada, com 9 anos eu fiz a minha primeira comunhão. Uhum. Só a crisma que eu tardei um pouco mais, porque eu tive esse Aham. desvio, né, da Sim. igreja. Então, assim, nunca fui de fazer coisa errada, Aham. né? Mas deixei de frequentar.
E aí, entre esse tempo, vivendo a vida, tudo, né? Com 24 anos, eu decidi fazer a minha crisma. Nossa, ou seja, você Foi. passou realmente um período bem longo aí para poder fazer a crisma. Mas para chegar aí teve um porém, né? É, tô sabendo que, né, antes de você amadurecer neste momento na sua vida, né, você viveu momentos muito intensos, né? Eu sei que tem um versículo, né, que ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. É, quando você olha, talvez até trazendo um pouco, né, esse versículo bíblico, né? A gente sabe que assim, você teve junto ali com a sua família, com seus irmãos, todo aquele momento de, vamos sair com os pais dentro da Kombi, vamos trabalhar, né? Com certeza era conhecida ali pela região inteira, porque imagino o quanto seu pai deve ter andado ali, né, junto com vocês. Foram anos. Você lembra quantos anos, mais ou menos? Olha, meu pai trabalhou mais de 20 anos. Nossa, foi muitos anos. Foram muitos anos. Eu acho que até meus 12 anos ainda eu ajudava ele. Porque aí, depois, minha mãe começou a ficar em casa. E Uhum. aí nós fomos crescendo e os filhos iam acompanhando. Então, às vezes, iam meus irmãos. Quando meus irmãos não podiam, ia eu para ajudar. Porque nós já sabíamos, né? Sabia todos os clientes, o que fazer. Então, não era difícil, né? E aí, durante a minha adolescência, tive meus momentos de revolta com algumas coisas, né? Eu nunca fui igual às outras meninas. Eu não era namoradora. Eu brinquei de boneca até meus 15 anos e não tenho vergonha de falar. Muito bom. Era muito bom brincar. Eu só parei de brincar porque aí surgiu a boneca maior, que era minha sobrinha, né? Meu irmão casou com 15 anos e aí a esposa que ele conheceu já tinha uma filha que ele adotou, né? E aí eu ganhei uma sobrinha, minha primeira sobrinha. Nossa. E aí a minha mãe virou pra mim e falou: para de brincar com boneca, agora você tem que ajudar a cuidar da sua sobrinha. Agora você vai cuidar de uma boneca de Uma verdade, boneca de né? verdade, chega de brincar. E aí foi aquela fase assim que a gente entra em conflitos, né? Eu Uhum. falo que os jovens, eles precisam muito ser orientados, Sim. né? Por mais que eles demonstrem saber as coisas, eles não sabem nada, né? E eles se sentem perdidos. Uhum. Nós, na psicologia, a gente fala que o jovem tem que ser acompanhado até seus 21 anos. Nossa, Dali, ele consegue realmente virar um adulto e seguir. caramba. É, Você fala assim, para um jovem, não consigo imaginar, né? Mas assim, a gente fala, para um jovem ser acompanhado até 21 anos, claro, eu conheço casos de jovens assim que passam por terapeutas, né? Em si, até por uma ajuda de como lidar com toda a situação da vida, né? Mas quando a gente olha 21 anos, porque a formação emocional, aham, né, da pessoa é até essa idade. Então, assim, aquele jovem que é desamparado pelos pais, né, que começa a sofrer alguns traumas, isso vai refletir lá na vida adulta, né? E, e aí, quando você olha, né, você tocou até num ponto interessante, né? Quando a gente fala desse acompanhamento, né? Até pensando nos jovens a partir dos 21 anos. A gente teve uma questão aqui até na sua história, né? Com relacionamento e dor e identidade. Sim. E o que que foi isso? Mas vamos voltar lá para minha conversa antes de eu chegar aí, tá? Maravilha. Que é quando eu cheguei aí, eu já estava meio que com o pé na igreja, né? Eu estava perdida, Ah, mas eu já sabia o caminho do Senhor. Aos meus 17 anos, eu lembro que minha mãe, ela colocava aquele momento de fé do Padre Marcelo, uhum, né? E a gente tomava café escutando ele. E eu lembro que um dia era aniversário dele. E aí todo mundo mandando os parabéns, tudo. E eu não tinha isso. Eu me sentia muito sozinha, né? Eu sentia que, assim, as pessoas não se interessavam, não tinha esse carinho por mim. E eu lembro que eu escutando, eu pensei assim, poxa, eu queria tanto que as pessoas fossem assim comigo, né? mas você se sentia, não vou dizer não amada, né? Mas talvez
você se sentia mais retraída e aí não tinha tanta essa proximidade com as pessoas? Então, Como que acho que é? até pela idade, o Aham. conflito que a gente tem nessa idade, né? E assim, os sentimentos eles são muito complicados. A gente não entende nada nessa idade, né? Eu tinha tudo, eu tinha meus pais unidos, Uhum. né? Eu tinha uma família, mas ao mesmo tempo eu sentia uma solidão, uma falta de atenção, talvez por não ser igual às meninas que já estavam tudo em relacionamento com 17 anos e eu não queria, Você tinha quantos anos aí? Mais ou uns menos 17? 17. Aí eu lembro que eu escutei, né? E eu falei assim, poxa, eu queria tanto, né? Que meu aniversário as pessoas também ligassem, assim, né? Aí o padre Marcelo, é engraçado que na hora ele falou a mesma coisa. Tudo que eu pensei, ele falou: olha, você que está falando, que as pessoas não lembram de você, que não liga para você, você queria, né? Que fosse assim. Deus manda falar para você, ele está com você a todo momento, né? Nossa, Ele que nunca te profundo. desampara. E ali eu lembro que eu chorei muito, porque eu senti realmente que era comigo, né? E dali eu voltei para Deus, porque eu acreditei que Ele Nossa, estava comigo. que, Sim. que, que conexão que você criou, né? Forte de estar ali, né? Escutando um rádio, né? Sim, Porque é o que era mais comum, né? sim. E aí você ter esse chamado, né? Porque a gente vai dizer que foi um chamado de Deus até para esse momento da sua volta à igreja, né? Eu falo Que para todo mundo, incrível. eu amo o Padre Marcelo, que ele me converteu. Nossa, gente. Numa frase, mas ele falou com tanto amor, né? Eu falei, é para mim, o Senhor está falando comigo. E dali eu comecei a procurar mais, né, sobre as coisas de Deus. Comecei a ir para missa sozinha, porque ninguém queria me Nossa. acompanhar. De vez em quando a mamãe ia junto, né? Meu pai de vez em quando também, mas a maioria das vezes era sozinha mesmo. Seus irmãos tinham costume de ir também ou não? Não, Não. não. Até Então, porque alguns seguiram por outros caminhos, né? você foi pra igreja carreira solo, é isso. Solo, solo. Eu precisava conhecer aquele amor que me amava, Sim, né? que incrível. Deus me amava tanto, mas eu não sabia do amor dele. E naquele dia eu senti no meu coração que eu precisava conhecer esse amor, né? E aí eu comecei a buscar mesmo, ler, me infiltrar mais na igreja, fazer parte de grupos de orações. Mas quando você voltou pra igreja, né? E aí acredito eu que assim, o seu start talvez foi indo nas missas, né? Você lembra qual foi o ápice, assim, que você fala, nossa, eu voltei, tô indo nas missas, agora eu quero entrar em alguma coisa porque eu quero me sentir pertença. Então, na missa, hoje eu entendo a missa, tenho um amor assim inexplicável pela Santa Missa. Mas lá o que me conquistou foi o grupo de oração, que eles falavam que faziam a segunda-feira, né? Venha curar seus traumas. E lá Nossa. foi eu. Eu falo que quando a gente entra na igreja, a gente fica aleluiado. Aham, exatamente. É a coisa mais gostosa. Você se Aham, apaixona e você não quer se afastar sim. daquilo jamais, né? E aí eu fui para o grupo de oração e aquele momento ele foi restaurador, né? Ele me curou de muita coisa, ele me mostrou muita coisa e ele me deu sentido para a Santa Missa também. Porque muitas vezes eu ia para a missa, eu não prestava atenção. Prestava Nossa. atenção nas pessoas, o que que Aham. elas faziam, o que que elas estavam falando, né? Eu não tinha o foco que eu tenho hoje de olhar Jesus o tempo todo durante a Santa Missa. Hoje eu entendo. E é o que eu falo, é um amadurecimento na fé real, Uhum. né? Porque lá eu não tinha, eu estava começando a caminhar. E como Deus é maravilhoso e confiou, né, nesse tempo comigo. Isso é o mais importante, né? Eu acho que assim, você teve o discernimento para entender que era seu momento de voltar para a igreja, né? Você teve seu momento de falar assim, não, agora eu tenho que realmente começar a fazer parte. E aí acho que esse amadurecimento da fé, né, que você traz e eu acho que é até comum, eu vou dizer até por mim, né, de ficar lá, nossa, ficar reparando nas pessoas que estão chegando na Sim, igreja e não às vezes de fato falar assim, não, tô concentrado ali na Santa Missa, né? Eu acho bonito isso, né? De quando a gente realmente entende esse propósito de sentar ali, né? E falar, esse é o momento sagrado, você se concentrar. E, e isso tornava para você algo. é, Demorou para você entender esse processo depois dessa sua volta para a igreja? um pouco. Até porque teve alguns deslizes entre o caminho, né? Eu falo que eu fui que nem Maria Madalena.
Mais deslizes. Maria Madalena, porque eu cheguei a abandonar a igreja um tempo, Depois né? dessa volta. Sim, cheguei a abandonar. Porque aí você vai conhecendo Uhum, a história do mundo, sim. né? E em muitos momentos eu me achava pecadora e eu achava que eu não podia estar lá mais na igreja. Nossa. É, é isso que a gente precisa fazer as pessoas entenderem, que Uhum, Jesus quer a gente lá, sim. dependente de como nós estamos, né? Naquela época eu me sentia indigna de estar lá. Então eu queria viver outras coisas, né? Conheci hoje o meu atual esposo, né? Eu conheci ele, ele tinha 26 anos, eu tinha 19, uma menina. Nossa, novíssima. Não, Sabe? não que ele não era, tá? Vamos deixar bem claro, mas. Ele era novo ainda, mas meu esposo já trazia uma bagagem, né? Meu Uhum. esposo, ele casou novo, casou com 18 anos também. E eu falo que, na verdade, ele não sabia o que era um casamento. Hoje ele sabe, graças a Deus, né? Olha. Gente, pra vocês que não tá vendo, o esposo dela tá aqui, tá? Ele tá aqui olhando aqui, ó. E ele tá aqui olhando pra ela e fala bonitinho de mim, tá? Ele é uma benção na minha vida. Tivemos nossos. Assim, eu falo que antes de casar, a gente realmente não sabia o que éramos nós dois juntos, né? A nossa união Uhum. junto. Durante esse tempo, né? Nós namoramos, tivemos muitas idas e vindas, várias histórias acontecendo, né? E com 24 anos eu engravidei do meu primeiro filho. Antes da gente falar da gravidez do seu primeiro filho, quando você conheceu seu esposo, né? 19 anos, ele 26. Se você pudesse definir aquela fase em uma palavra, qual seria? Olha, por não conhecer sentimento, eu acreditava que já era amor. Mas hoje eu sei o que é o amor. Hoje o meu amor eu morro por ele, né? Naquela época era paixão, a gente estava se conhecendo, né? Então era aquela coisa avassaladora de querer estar perto o tempo todo. E aí essa coisa avassaladora, ela faz você brigar por coisas tão fúteis, Putz, né? aham. Que hoje eu vejo e falo, nossa, não tinha nada a ver, né? A gente podia ter curtido muito mais junto. Perdemos um tempão com brigas desnecessárias, Sim. né? E aí, durante esse tempo, a gente indo, voltando, não sabendo o que queria, porque ele tinha acabado de sair de um casamento. Então, assim, eu acho que ele até estava, talvez, com medo, né, de entrar numa nova história. Eu imagino, né? Porque você sai de um relacionamento, você já entra em outro. Às vezes a gente vem, por incrível que pareça, com cicatrizes, né? E aí Sim, tudo. traz a mala, né, Exato. E junto. o novo sempre dá medo, né? É. E assim, ele já tinha uma história e eu não, eu estava iniciando a minha. Então, tinha aqueles conflitos, né, de emoções, porque ele já conhecia muita coisa. Eu não, eu era uma menina. Sim. Então, uma menina imatura, que errei muito por achar que tudo tinha que ser do meu jeito, na hora que eu queria, né? Hoje, como mulher, assim, como companheira dele, eu entendo que existe o tempo dele. Naquele tempo eu não sabia. Tudo na hora, né? Nossa, a gente era que nem Tom e Jerry, brigava o tempo todo. Mas nisso também Deus foi restaurando, Uhum. né? Durante todo o tempo Deus esteve entre nós. E aí, com 24 anos, eu decidi voltar para a igreja. Voltei para o grupo de oração, lá da Nossa Senhora do Carmo, né? Era serva lá com eles. Foram 2 anos, assim, maravilhosos. Só que fui fazer a minha crisma, que eu precisava fazer a Precisava, né? confirmação, né? Já que estava ali na fé, precisava Uhum. confirmar. E no dia da crisma, uma semana antes, eu descobri que eu estava grávida do meu menino. Quer Nossa. dizer, Cauã fez parte da minha crisma. Ou seja, ele já foi crismado, né? Foi crismado já. Se não quiser fazer, já está crismado. E ali foi difícil, porque nós namorávamos só. Eu ainda morava com meus pais, né? Então não foi uma fase fácil. Eu ter que amadurecer como mulher, Uhum. que eu ainda tinha a mentalidade daquela moça de 19 anos, né? Eu precisava amadurecer. E aí vem um monte de coisa na cabeça, né? Porque tem os julgamentos. Sim. Eu fui julgada dentro da igreja por estar grávida sem ter casado.
Ah, é porque essa época vocês não eram casados Não, ainda. nós Vocês estavam namorávamos. namorando ainda. Sim. E aí eu, como serva, eu fui afastada, né? Qual que foi seu sentimento quando a gente olha? Porque assim, você voltou, você começou a se engajar dentro da igreja, né? Então assim, você começa a ter um amor diferente, né? E aí você carregava em seu ventre, né? Então, ou seja, você já era mãe, você já tinha sentimentos diferentes, né? Como que foi isso pra você? De talvez ter uma recusa por parte da comunidade pela situação no momento. Olha, em primeiro momento é revoltante, porque você acha que eles vão te acolher, né? Mas existiu um casal dentro da igreja que foi maravilhoso. Eles que não deixaram eu me desviar, né? Hoje é o diácono Maurício, lá da São Aham. José, e a esposa dele. São meus amigos de coração. E eles me pegaram pela mão e falou: "Você não vai sair daqui, porque Jesus te ama como você é. Você não vai sair daqui. Houve o pecado? Houve. Mas quem somos nós para te afastar de Deus?" Sim. E ali acho que minha fé ela foi crescendo mais ainda, porque eu via que mesmo no meu pecado Deus me amava tanto. Ele não desistia de mim. Às vezes eu desistia, mas ele não, né? E aí, nossa, foi um tempo de muita coisa, muita humilhação, sabe? Em tudo, as pessoas, a família, E né? quando você se afastou, né? Porque eu entendo que assim, se afastou é muito engraçado, porque às vezes é aos olhos de algumas pessoas, né? A gente não pode generalizar, como se disse, né? O diácono. Olha que cuidado e que carinho ele teve com você, né? Para te fazer permanecer, para te fazer seguir em frente. E, ok, existe o pecado aqui, mas assim, Deus perdoa a gente. Ele sabe das nossas falhas, mas ele sabe também das nossas virtudes, né? Sim. Você chegou mesmo assim a se afastar ou não? Você ainda ficava naquela de, Durante um tempo, sim, porque eu sentia até vergonha. Eu não nossa, conseguia ir para a igreja. Eu acabei indo para outras igrejas, porque eu não queria deixar de ter meu contato. Mas eu uhum, me afastei um tempo, sim. E você sabe o que é mais difícil? Que quando você se sente tão julgado, parece que você não cria forças para mudar o caminho, né? Quando o Cauãzinho tinha 2 anos, eu estava ganhando o João Vitor, que é meu segundo filho. foi tudo na sequência Foi na ali. sequência. Mas até antes, né, de você é, ganhar até um pouco seu filho, o segundo filho, você contando aqui pra gente, até na sua infância, quando você teve sua reaproximação com a igreja, ali em torno dos 17 anos, né, graças ao padre Marcelo Rossi ali, Graças. então, você teve esse momento. E aí, para você voltar neste momento de vir para a igreja, porque você tinha muito medo de ficar sozinha, né? Então, talvez aquele medo um pouco da rejeição. Passou isso de novo na sua cabeça, esse medo de ter que ficar sozinha novamente? Muito. Mas eu acredito que quando nós temos nossos filhos, eles vão preenchendo algumas lacunas dentro de nós, né? Eu cheguei a ficar um tempo sozinha, né? Foi um tempo de muito sofrimento. Eu falo que foi o Uhum. meu deserto, Olha, mas que santo deserto, né? foi meu deserto. Eu tive tanta coisa que até a saúde fui afetada, né? Mas no dia que Deus me trouxe a luz mesmo, eu falei, quer saber, Senhor? Eu vou seguir o Senhor e nada mais me tira do caminho. Amém. E dali eu comecei os meus passos, e dali eu comecei a ver coisas sendo restauradas, né? E assim, é engraçado, né? Agora falando sobre família, tudo, eu lembro que lá na infância, essas mesmas bombas que a gente falava, quando era meio-dia, minha mãe colocava no rádio a oração do Pai Nosso, né? Na Nossa. Kombi. Agora veio na memória, né? Uhum. E eu lembro que teve um dia que eu fazendo a oração, eu pedi a Deus tudo que eu tenho hoje, né? Nossa, eu era uma criança, mas ali eu pedi, Senhor, eu quero tanto ter uma família, né? Meu desejo era desde criança, porque eu via que eu tinha uma família de pai e mãe, e eu queria levar aquele fruto também para quando tivesse a minha. E aí eu pedi um marido, eu queria ter meus filhos, né? Que a gente pudesse ir para a igreja todo mundo junto.
Porque eu sempre tive aquele amor por Deus, assim, mas por mais que eu me desviasse em alguns momentos, o meu amor por ele estava lá, nunca tinha cessado, né? Uau. E aí, quando eu voltei para a igreja mesmo, eu lembrei. Eu tinha pedido isso para Deus. Eu falei, então eu preciso endireitar meus caminhos para o Senhor trazer, Sim. né? E eu comecei a me restaurar como mulher. Comecei a olhar pelos meus filhos, fazer o melhor por eles, né? Já não me abater tanto como eu me abatia, né? Eu fui me tornando forte. Eu falo que dali é a fênix, sabe? Teve um momento que eu morri e eu ressurgi realmente das cinzas. Você já teve algum momento que talvez você possa ter se confundido em suportar tudo com ser forte? Ah, sim. Esse momento é quando a gente está na dúvida, né? Se a gente dá conta, né? Poxa, eu tenho mesmo essa força toda, né? Eu só tenho que suportar e esperar. Existe a dúvida. Sim. Até hoje, às vezes a gente para e se pergunta: Uhum. meu Deus, será que eu dou conta disso? Né? Eu vou ser forte? Eu tenho essa força mesmo? Porque eu fico imaginando, né? E até você trazendo isso. E é uma coisa profunda, porque você tem aquelas indas e vindas para dentro da igreja, né? Aí tem o momento do do seu primeiro filho, a rejeição de uma comunidade por conta, né? Talvez ali do filho, da ideia do pecado, né? Por outro lado, a gente tinha um diácono que te apoia. Logo na sequência tá vindo um outro filho, né? E aí você agora, como mãe, né? Você fala, nossa, tanta coisa, né? Ao mesmo tempo que tem tanto amor, ainda tem um buraco, né? E como que é ter toda essa transformação, né? Como que você enxerga hoje aquela Cíntia dos 19 anos, quando você conheceu seu esposo, e você olha a Cíntia, agora mãe ali com 24, 26 anos. A de 24, ela ainda era muito fraca, né? Ela não sabia o que ela queria, mesmo sendo mãe, né? Como eu ainda morava com a minha mãe, talvez eu não tinha que ter 100% ainda. Eu sabia que tinha pessoas para me alicerçar se eu precisasse, Uhum. né? Com meu terceiro filho, a gente já estava casado. Então, eu falo que foi aí que eu vivi a história da mãe mesmo, né? Eu tive o apoio do meu esposo, eu tive que me dedicar 100% como mãe com Luiz Miguel. E ali ele já achou uma mãe melhor, né? Porque eu já estava curada de muita coisa quando o meu terceiro menino veio. Ele veio depois de 9 anos, né, do último Nossa. filho. Sim. Então foi é, do primeiro pro segundo 2 anos 2 anos, e do segundo pro terceiro 9 anos. 9 anos. Uau, quanto tempo, né? Foi bastante tempo. Eu fico tentando imaginar, eu tenho uma filha, eu fico tentando imaginar assim, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu já passei, tá bom, entre 2 anos ali ainda vai, né? Agora você espera 9 anos, você fala, nossa, agora. Não, esse foi o susto, né? Porque a gente nem Aham. imaginava mais que ter filho. Aí veio a rapinha do tacho, que é a coisa mais preciosa da nossa vida, né? Na verdade, meus meninos são uma preciosidade. Amém. Eles são os homens abençoados, sabe? E eu creio que vão ser homens de Deus na vida de muitas de noras que vão vir para mim aí. Amém. Deus seja Creio nisso. louvado. É. Eu oro para Deus trazer filhas para mim agora, porque filhos eu já tenho. Meninos tem bastante, né? Agora tem que Preciso ter de meninas, filhas. né? Já tenho uma filha, né? Tomara que ela goste de mim como eu gosto dela. Com certeza. E, e é interessante porque muitas mulheres, né? Elas estão dentro de casa, dentro da igreja, mas ainda assim carregam dores profundas, né? E para esse momento, eu quero trazer aqui um outro bloco do nosso bate-papo, que é o dia que Deus respondeu um pensamento, né? Então, eu sei que Deus ele fala pra gente todo momento, todo instante. Às vezes a gente só é cabeça dura de não querer interpretar os sinais, né? Então a gente fica olhando pra cá, olhando pra lá, mas ele tá sempre ali presente.
E aí, Cíntia, você viveu um momento muito marcante com o Padre Marcelo no rádio, né? E aí você trouxe sua história, porque realmente ele foi a sua porta de entrada ali de novo para a igreja, Sim. né? Então eu acho que esse é o marco zero da sua vida aí, né, para você ter voltado. E tem algum outro momento que você lembra que você fala assim, eu tive talvez uma crise de fé, né? Então me decepcionei, realmente quis largar tudo. E aí talvez mais essa sua vida adulta mesmo, tá ali, sei lá, perante ali esses 9 anos entre o seu segundo filho e o terceiro. Teve algum outro momento que você traz? Ou até mesmo algum momento que você falou assim, nossa, agora eu tive aqui uma experiência de fé que realmente eu tenho que ficar ali dentro para me fortalecer. Você sabe que realmente eu me afastei um bom tempo, né? Mas mesmo assim eu voltei para Nossa Senhora do Carmo. Eu tenho amigos lá hoje, né, que me acolheram. E mais uma vez o Padre Marcelo me acolhendo. Eu fui numa missa dele, né? E eu lembro que eu estava muito triste nesse dia. E a acolhida dele com a gente lá me tocou e eu lembro que ele cantava aquela música, eu preciso de uma bênção e não vou desistir, Aham. né? E eu falava, é isso, Senhor, eu preciso da bênção na minha vida. Só saio quando o Senhor me tocar. E foi maravilhoso, que eu saí dali fortalecida. Eu falo que realmente é uma renovação da fé que eu tive, né? Eu acordei para minha fé. E eu amo falar das coisas de Deus, as coisas do céu, sabe? E falo que Deus é bom o tempo todo, O né? tempo todo Deus é bom. O tempo todo. Eu tenho até um projeto de rua com esse nome. Ai, que legal, vamos falar. Vamos falar sobre ele, sim. Meu esposo participa também. E assim, é importante porque às vezes a mulher, ela tá naquela coisa do dia a dia, né? E a gente precisa entender sobre os nossos dias, sobre empregar nossos dias, né? Quem eu conheço, que sempre está perto de mim, eu sempre falo, gente, que Deus seja a primícia do seu dia. Ao abrir os olhos, agradeça, porque a gente poder acordar mais um dia é uma dádiva de Deus. Ele está confiando em você para aquele dia, para que você seja melhor, né? Ah, eu errei ontem, eu fui bom, não sei, mas hoje eu posso ser melhor. Aonde eu vou deixar, né, ser melhor? Aonde eu vou falar de Deus? Porque Ele é o sentido da vida. Se a gente não colocar Ele como sentido na nossa vida, não tem mais Não tem razão mais para razão. nada, não é? Porque o respirar é Ele. Se a Sim. gente está aqui é porque Ele permite realmente. Então eu passo isso muito para as mulheres, né? E eu falo que eu faço um resgate de alma. E aí eu sei que tem uma parte da sua história que você vendia maquiagens. Então, ou Eu seja, Deus já estava retocando corações aí? deixava elas bonitas por fora, bonita e perfumada. E engraçado, né, que muitas iam lá com o coração quebrantado Uhum. mesmo, né? E ali no meio do atendimento eu sempre falava de Deus, eu dava um conselho, né? Foi até interessante que a partir daí que eu achei o meu dom como terapeuta hoje. E as pessoas conversavam comigo, eu me dedicando ali. Não existia interesse, na verdade, eu acho que Deus só usava mesmo naquele momento. E eu falava, e no outro dia as pessoas voltavam e falavam: Nossa, Cintia, foi tão bom falar com você, né? Eu tive, assim, discernimento para poder lidar com aquela situação, né? Muito obrigada. E aí eu falei: Olha, Senhor, né? Como são os seus planos? A gente não entende, Sim, né? exato. É um mistério os planos de Deus pra gente. E como é ser hoje a Cíntia, a mulher que aguenta tudo? Porque assim, hoje você é terapeuta. Ah, Deve chegar muitos casos até você, né? Então, assim, de verdade, assim, eu acho que Deus te preparou, né? Ele foi te dando uma bagagem, né, sim, para você chegar onde você está hoje, né? sim. Ele me moldou, né? Sim. E assim, eu trato mulheres realmente que vêm machucadas. Já tive casos de traições, pessoas depressivas, né? Mulheres sem vontade de viver.
E aonde eu atendo, eu falo que é o meu cantinho da oração Aham. também, porque ali eu tenho as minhas imagens, a minha Bíblia, né? E como eu atendo pelo celular, eu consigo colocar ele anexado no suporte e ali eu fico. E antes de entrar para cada sessão, eu faço minha oração. Eu peço para o Espírito Santo conduzir, né? Para que Jesus fale através de mim, que eu possa transmitir ele para as pessoas, para poder ajudar a curar elas, né? E tem dado super certo, né? Porque quando eu iniciei, eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. Comecei a fazer um Nossa. curso, fui fazer outro, né? Fui conhecendo algumas coisas. Você não tinha. Como que surgiu essa história de ser terapeuta, né? Porque assim, não tinha, você vendia maquiagem, né? E não sei se era um sonho distante, se alguma coisa te cativou para chamar atenção. Não, né? Meu marido que falava, você faz terapia de graça. E aí, realmente, eu falei, poxa, é verdade, né? Já que eu cuido tanto por fora, por que que eu não vou cuidar por dentro? E aí eu fui em busca de ter mais conhecimento, fiz alguns cursos, né? Fiz de terapia cristã, para Olha que aprender a legal. lidar, né, com a parte cristã também Uhum. durante a terapia, porque não é só falar de Deus. Existem técnicas para você fazer a pessoa entender o que você está colocando naquele momento. E dependendo do lado emocional que ela tá, ela não vai nem escutar o que você está falando. E aí até vou te trazer algumas provocações aqui, tá? E aí eu acho que você atende tantas mulheres, né? E duas coisas que me marcou aqui já nesse podcast, né? Você cuidando da beleza externa das mulheres e agora da beleza interna, né? Então Totalmente. acho que isso pra mim é algo fortíssimo. Isso aqui vai render um corte, tá? Já tô avisando aqui, ó. Peguem aí esse corte, hein? É, E aí, com tantas mulheres que você atende, né? Por que que as mulheres, elas aprendem que precisa ser forte o tempo todo? Na verdade, elas nem sabem que elas precisam ser fortes. A vida vai batendo e elas vão respondendo, né? Então, assim, eu via muitas mulheres que iam ali buscar maquiagem, perfume, né? As coisas para ficar bonita externa, mas por dentro elas estavam destruídas. Elas queriam se sentir importante, porque elas já não se sentiam mais assim, né? Justamente por isso, quando elas iam e desabafavam, eu entendia, eu falava, nossa, ela não tá vindo aqui para comprar o batom, o rímel, o perfume. Ela precisava realmente de uma ajuda interna, né? E ela cuidava da externa e a interna ia ficando. E aí Deus apontou a direção. Filha, vai cuidar das tuas irmãs, elas precisam. Que E eu faço incrível. isso com todo amor, sabe? A minha alegria é quando eu vejo elas falarem assim, "Tia, muito obrigada. Né? Hoje eu consigo direcionar minhas coisas, eu consigo entender melhor o que acontece. Elas só se conhecem novamente, Nossa. voltam à essência, né, E delas. aí, quando você olha para essas mulheres, né? De onde que nasce essa culpa? Quando ela tenta se priorizar? Ou existe muita mulher confundindo sofrimento com amor? Ah, muitas, muitas. E eu acho que isso não é nem culpa delas, né? A sociedade hoje ela implanta muito cedo nas crianças, nas meninas, que tem que adultizar, Uhum. né? Você vê crianças usando roupas que não são de crianças, Sim. né? Eu vejo meninas de 12 anos preocupadas em namorar, enquanto eu brincava com boneca, eu ainda vivia o mundo da fantasia. Você vê hoje meninas de 12 anos tendo filhos, né? Então eu acho assim, são fases puladas. E aí, quando elas chegam na fase adulta, elas estão com a criança delas interna tão machucado, elas não sabem lidar com a fase adulta, porque a criança ainda Nossa. grita lá dentro. Ela não viveu aquela parte emocional da criança Sim. dela, né? E aí, o meu caminho é esse, ajudar elas a A entender entenderem que essa esse. criança ela tá protegida lá dentro e que elas precisam seguir, né? E procurar ser forte. Porque tem mulheres que a dependência emocional é tão grande, né? Elas têm aquele vazio, que eu falo que esse vazio nosso é de Deus, que as pessoas ainda não entenderam
que é o espaço de Deus que fica lá, que a gente precisa buscar. Sim. E elas ficam na busca, mas de uma forma errada. Aí acontece tudo isso que está acontecendo hoje em dia, né? Homens errados entrando, elas aceitando qualquer coisa na vida delas, algumas se submetendo a coisas terríveis, né? Só para ter o homem perto. Então eu vim para trazer luz para essas mulheres realmente, mostrar para elas que elas têm valor, E que a que vida é muito bênção. mais que isso. E que bênção, porque assim, quantas mulheres não precisam disso, né? Sim. E às vezes acho que não teve o momento de, não sei, de enxergar ou de entender, né? Esse valor que ela tem, né? E até bom a gente estar falando disso, porque tá chegando o Dia das Das Mulheres, né? mulheres. Então, já tá aí, né? Assim, eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sou grato a tantas mulheres na minha vida, né? Acho que desde da minha esposa, minha mãe já falecida, mas, né? Acho que ela que me trouxe até aqui, né? Então, claro, não vou esquecer do meu pai, mas, né? Mas nesse momento a gente tá falando das mulheres, mas, né? Ela me trouxe até aqui para a gente poder, inclusive, estar falando deste momento, né? É, tem uma passagem em Lucas 13 que ele fala de uma mulher encurvada, né? E ela estava na sinagoga, né? Ou seja, estava ali na igreja, mas continuava encurvada. Jesus não mandou ela fazer mais esforço. Ele disse: mulher, estás livre. Você acha que existe muitas mulheres hoje dentro da igreja ou dentro da família, mas emocionalmente encurvadas? Muito, Douglas. Muito. Eu hoje, participando de pastorais, eu conheço pessoas que eu sei que precisa de ajuda, mas que não buscam. Nossa, E assim, a gente precisa respeitar o tempo da pessoa. Assim como Deus respeita o nosso. com certeza. Nós temos que respeitar. Mas eu conheço muita gente dentro da igreja que, assim, são maravilhosos nas pastorais. Mas que a gente sabe que emocionalmente precisa de ajuda e não busca, né? Eles ficam naquela coisa, ah, Deus vai curar. Sim, mas às vezes Deus está te Tá curando te através de um dando. irmão, Uhum. né? Através de uma conversa. E não, mas a pessoa vai ali, ela acha que é só aquele momento que vai curar ela. Nós somos humanos, né? E Deus fala tanto com a gente, né? Às vezes assim, ele tá falando, ele tá te mostrando o caminho, mas tá faltando talvez um pouco de proatividade do nosso lado de tentar enxergar Uhum, isso, né? isso mesmo. Imagina, o Padre Marcelo Rossi podia estar lá do rádio cantando pra você até hoje e você não ter enxergado. Se eu não tivesse escutado Exato. Então você ele, tinha que né? ter escutado ele pra você entender qual que era o caminho, né, pra você perseguir. O que é isso pra você de você ver essas mulheres, né? Você entende ali, porque assim, é sua profissão, é automático. Você vai analisar uma pessoa. Sim. Gente, ela tá me analisando, tá? Tô Eu tenho não, tô certeza, não. gente. Não. Mas é uma coisa que, assim, às vezes você tá olhando ali, você tá de frente com ela, você entende, porque vocês se conversam, né? Então rola alguns desabafos. É difícil você. Eu sei que você não pode se intrometer, né? Mas tem alguma abordagem que você, não como terapeuta, está direcionando ali? Eu já fiz isso por diversas vezes, viu? Até mesmo pessoas que causam confusões Uhum. onde estão, né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida, são coisas que vêm lá da infância, traumas, não é o momento da pessoa, né? Então, para poder ajudar ela realmente, eu teria que entrar em sessões com ela. Mas já teve pessoas que eu cheguei e falei, olha, não faz assim, né? Você não pensa um pouquinho, raciocina um Uhum. pouquinho, né? E às vezes a gente no emocional, a gente acaba sendo o Pedro, né? A Sim. gente não raciocina, Só vai, né? só vai. E tem horas que a gente tem que raciocinar sim, né? Pensar, porque a emoção, ela às vezes faz a gente também cair em Uhum. ciladas, Sim. né? E a pessoa tem que ter sabedoria. Lembra que eu te falei que até 21 anos a gente está emocionalmente sendo Uhum. formado? É verdade isso. Depois disso, você consegue tocar tudo e suportar tudo. Mas antes disso, se você não tiver uma base, se você só vier com a sua criança ferida, né? Com o seu ego também Sim. ferido,
Você vai estar só fixado naquilo. E aquilo vai pro resto da tua vida junto com você, se você não buscar ajuda, né? Então, eu dou dicas, né, para as mulheres. Até porque eu tento também ser exemplo. Que muitas mulheres pegam a gente como exemplo, né? Pega. Poxa, olha, a Cintia faz assim. Eu não sou de explodir à toa, Uhum. né? Hoje, como terapeuta, tá melhor ainda, né? Que muitas das vezes eu Você falo como é bom pensar, consegue gente. refletir melhor, né? Muito. Eu sou humana, se eu for reagir pelo meu sentimento, tem horas que não E vai dar você falou certo. um ponto interessante, né? Porque às vezes, assim, a Cintia, mãe, né, católica, terapeuta, e aí você acabou de falar um ponto interessantíssimo, que é as mulheres ou outras pessoas nos olham, vou dizer, talvez, às vezes como modelo, Sim, né? É, por diversas vezes isso, assim, eu acho que eu trago isso um pouco, inclusive, até pra mim, porque às vezes a gente anda por aí, né? E o povo fala. E aí tem muito aquilo, o menino da igreja, né? Ou a Cintia da igreja, né? Então, até nisso a gente tem que se moldar, né? vigiar, né? Exato. Porque você vai ser realmente assim, o que as pessoas vão focar. Uhum. Então, se você der uma tremidinha, aguenta. Foi-se, né? Foi-se. Ai, gente. É, E aí, um ponto, né? É, Gente, até para vocês saberem, né? A Cíntia, a gente conversando, eu não me lembrava da Cíntia, até me desculpe por isso. Mas tanta gente no dia, nem tem como Exato. lembrar. Mas a gente acabou participando, a gente organizou alguns retiros. Um dos retiros que a Cíntia participou foi o Kairos, lá na Maravilhoso. paróquia Santo Antônio. Tive o prazer de estar fazendo, pregando ali a palavra, né? E o outro foi um retiro para Para mulheres, né? mulheres, Que com a bênção de maravilhoso. Deus ali foi um retiro que eu falo, eu tenho muito orgulho de ter lembrado desse retiro, porque realmente foi maravilhoso. E aí você me trouxe um ponto, né, relacionado a esse retiro, é, que foi algo, né, que a Marília era pregadora ali pra gente dentro do retiro, e ela falou alguma coisa, né, que você conseguiu, acho que entender, e aí às vezes é Deus, É né, Deus. falando através de outras pessoas. Conta um pouco essa história pra gente, né? E aí até criando já essa conexão do que você tem pra trazer já pra todas essas mulheres agora que a gente tá chegando no Dia Dia das das Mulheres. Mulheres. Então, esse encontro foi maravilhoso. Mas quando eu me inscrevi nele, é porque eu estava em dúvida comigo mesmo, né? Como eu te falei, eu sou terapeuta emocional, faço meus cursos. Mas durante um bom tempo eu perguntava: será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu estou no caminho certo? E aí surgiu o encontro de mulheres e eu fui, porque eu amo esses momentos. Quem puder, participe. Não tem coisa melhor pra gente. E ela falando sobre a vida dela, tudo. Em um dos momentos, ela falou que ela estava fazendo o curso para terapeuta emocional, né? Que ela ia começar a atuar com isso também nas pregações. Aí eu falei, meu Deus, olha Deus dando a resposta. Nossa. Eu vim buscar e ele tá dando, né? E eu até fui até ela depois da pregação, tudo teve a pausa, eu abracei, beijei ela, falei, muito obrigado, você me deu um direcionamento hoje. Ela sem entender nada, eu falei, um dia você vai saber, Que né? Mas muito incrível. obrigado, Deus te usou e você me direcionou, né? E a partir dali eu peguei firme mesmo. Foi aonde Deus começou a me usar para curar pessoas, né? Pessoas foram vindo. Eu atendi cliente até da Bahia, Nossa. sabe? É, a irmã dela falou: olha, vai conversar com a Cintia é cristã, eu tenho certeza que Uhum. ela vai te direcionar de uma forma boa, né? Então, assim, que alegria, né? Ver o quanto o Senhor fala com a Nossa. gente. Gente, e, assim, de verdade, eu me arrepio porque, assim, eu acho lindo a forma com que o Senhor fala com a gente, né? Elas falam, Deus nunca fala comigo. Gente, fala. Sempre ele tá falando, Ele né? fala aqui, ele vai falar com pessoas, Exato. né? Que a gente não entende o propósito. Quando eu pedi para vocês, para me cederem esse Aham. espaço de estar aqui com vocês, foi justamente por causa disso. Deus falava: vai lá falar, filha.
né? As pessoas precisam Precisam conhecer, conhecer, exato. porque as pessoas nos veem hoje e acham que nós somos perfeitos e nós não somos, Sim, né? Nós estamos ainda na na luta luta. diária com Uhum. Deus, mas já na certeza que sem Ele nada dá certo. Gente, e isso pra mim assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente olha esses momentos, né, que a gente participa desses retiros, dessas conexões que a gente cria, né, com outras pessoas, né, e a gente nunca sabe, né? Quem é Mas a, quem? a, a pecinha, né, tá se encaixando ali e tá direcionando a gente, né? É verdade. E Cíntia, como que você resumiria toda essa missão que você tem? Porque, assim, é uma missão, gente, transformadora, porque você transforma agora mulheres por dentro, né? E você pega muitas dores, você pega, às vezes, muito sofrimento. E, assim, como, vou dizer, tirar isso, né? E falar, gente, você não precisa mais disso, né? Como que você resume, como que você traz essa missão, né? Pra gente. Eu costumo dizer para as minhas meninas, que eu chamo elas de minhas meninas, né? Que elas só precisam entender o valor delas, o valor que Deus tem, né? O amor que Deus tem por elas, o valor que Ele sabe que ela tem. Porque quando Deus gera cada um tem o seu dom, né? Nós somos diamantes lapidados, Sim, né? E alguns deixam se lapidar, outros não, né? E eu falo para elas, meninas, vocês precisam encontrar o valor de vocês, né? Porque é preciso mudar. A gente tem que mudar diariamente. sim. A gente pode melhorar, né? E eu só tô aqui para mostrar para elas que existe uma luz, para não desistirem. Porque o mundo aí fora, o que ele prega é diferente do que nós conhecemos, Que incrível, que né? incrível. É isso que eu quero passar. Eu quero levar todo esse amor que Deus tem pelas pessoas, elas entenderem o valor que elas têm, realmente. Porque nós somos únicos, Sim, né? Cada um com o seu valor. E eles precisam entender que muita gente nem sabe mais o que é valor hoje em dia. Não sabe mais o que é essência, exato. né? E eu ajudo eles a entenderem um pouco mais e talvez até resgatar isso na vida deles. E Resgate de isso é o mais famílias. importante. É. Sim, E hoje a gente fala tanto da família dentro da igreja, né? Às vezes a gente fala assim, ah, vamos para um retiro de homens, vamos para um retiro de mulheres, de jovens, né? É, mas eu acho que tudo isso ele tem como base a família, né? Então, quando a gente começa a entender que a família é o essencial ali pra gente, né? Olha a sua família. Olha o exemplo que você trouxe aqui pra gente da sua família, né? Nem toda família é perfeita, né? não, nenhuma, Mas acho. ela Só de começa a Jesus. ser criada uma base, né? Porque assim, a gente busca sempre a perfeição, né? Sim, E olha como o seu trabalho é lindo, porque assim, se você consegue tirar todo aquele sofrimento, aquela dor dessas mulheres, né? Ou das suas meninas, como você minhas disse, meninas. eu tenho certeza que elas vão ser ótimas mães, ótimas esposas, Sim, e você vai ter uma família muito forte, né? sim. Volta os valores para elas, né? Exato. Porque ser mãe é uma dádiva. Você ter um marido que você tem que. É os dois caminhando junto, os dois entendendo o propósito junto, né? E Deus sendo o centro sempre. Sim, Porque sem ele não existe família, não existe nada. A gente não dá conta de nada sem Deus. Tem que ser o centro o sempre. Eu centro falo isso pro sempre. meu marido, né? Lá em casa, tudo o que acontece, eu falo assim: Deus é maravilhoso. Né? Meus meninos às vezes vêm e contam alguma coisa de bom que aconteceu, eu falo, vocês já agradeceram a Deus? Porque a gente precisa entender que estamos neste mundo, mas não somos dele, Exato, né? exato. E se Deus confiou a cada um uma missão aqui, a gente precisa entender qual que é e o nosso valor também, Uhum. até para passar para as outras pessoas. Se eu não souber o meu valor, como que eu vou te falar? Como que eu ia estar conversando com você Não dá, aqui? né? Não ia dar certo. Exato. Hoje eu posso te dizer, hoje eu vou te descrever a Cíntia. A Cíntia é uma mulher restaurada, uma mulher totalmente assim apaixonada por Deus, pelas coisas do céu, e uma mulher que tem a missão de levar ele a todos que precisam dele nesse momento. Amém.
Amém. Essa é a minha missão. Em todos os meus atendimentos, Deus entra em algum espaço ali. Gente, e que ele entre cada vez mais em todos esses espaços, né? Deus seja sempre louvado por Sempre. todo esse seu trabalho, por todo esses corações que você consegue entrar, né? E eu acho que esse é o mais importante, né? E de fato, que trabalho lindo, que trabalho maravilhoso, né? Fico muito feliz por isso. A gente está chegando já ao finzinho aqui do Ah, nosso Domcast. Às tão vezes bom. a gente fala que a gente vai passar muito rápido. Você começa a conversar, quando você vai ver, aí a gente olha ali pro relógio, tá acabando, Tem tanta coisa né? ainda Quando para a conversa contar. começa a ficar interessante, que dá pra gente explorar mais coisas, já vai chegando no Verdade. final, né? Mas, Mas que gente, prazer, viu? Muito obrigado. Poder falar um pouco da minha história, as pessoas me conhecerem um pouco, né? não, e com certeza a gente vai ter outros momentos. Eu acho que a gente pode trabalhar melhor nisso, né? Sim, Trazendo aqui momentos que a gente consegue realmente levar a palavra, né? Levar para essas mulheres, para elas se fortalecerem, né? sim, Então, acho que esse é o principal de tudo. Então, eu acho que esse aqui é só o começo de muita coisa com que tá certeza. por vir aí. Esse ano, a gente aqui espera que seja um ano grandioso. A gente tem muitas ideias, muitos projetos, né, para acontecer. Você tem Instagram, você tem página, alguma coisa para divulgar seu trabalho? Se quiser, pode Tenho. falar aqui para as nossas câmeras, aproveite. Meninas, me segue, porque meu Instagram eu falo que eu faço a sessão lá, por lá também, né? Eu sempre posto alguma coisa motivacional para vocês, né? Sempre vai ter uma coisa que vai alimentar o seu dia. É sim, é arroba, né? Uhum. Cíntia, terapeuta emocional. Só Arroba isso. Cíntia Terapeuta Emocional. Isso. Aí Gente, tá vocês me facinha de acham. vocês seguirem. Então, ó, segue ali a Cíntia. Não esqueçam de seguir a Dom de Deus Produções, né? Ativem aí o sininho, fiquem ligados aí para os próximos episódios que a gente vai ter. Tem muita coisa incrível. Não esqueça de seguir a Catholic Lovers, Júlia Cortez Fotografia e a Cheia de Graça, né? Itens católicos aí para você no seu dia a dia. E aí, para a gente encerrar, né? Se você é forte para todo mundo, mas sente o coração cansado, talvez esse seja o seu momento de se levantar. Então, para todas as mulheres aí, já desejando um feliz Dia das Mulheres, que Deus e Nossa Senhora abençoe e conforte o Abençoe. coração de todas, Amém. né? E vamos ser felizes. Vamos, meninas, e aprendam. Deus na frente sempre. Deus na frente Sem sempre. Deus a gente não é nada. Muito Maravilha. obrigada, viu, mais uma Cíntia, vez. agradeço imensamente, de coração, o seu sim por estar aqui participando conosco, né? Nos engrandece a alma escutar histórias assim. E com certeza, acho que esse foi o primeiro momento de muitos outros que estão por vir. Se Deus Esperamos quiser. ter a oportunidade de ter você novamente aqui conosco aqui Se Deus e vamos quiser. trazer outras histórias aí E incríveis. eu agradeço vocês também, porque é um espaço, eu acompanho vocês, né? E eu acho muito bacana, são histórias inspiradoras pra gente, né? E Amém. como é bom a gente entender um pouco mais sobre as pessoas, saber que todo mundo é igual, na verdade, né? Mas cada um busca uma forma de ser melhor. Exato. E é isso, a gente precisa melhorar diariamente. Maravilha. E o melhor está em Deus, né? Com Sem Deus certeza. não dá, Não dá, gente. exatamente. Muito obrigada. Gente, muito obrigado por participarem de mais um Domcast, o seu podcast católico, trazendo aqui relatos e experiências de muita fé de muitas pessoas. E você pode ser o próximo também a participar aqui conosco. Mande mensagem pra gente. Se você tem um relato lindo assim, que nem o da Cíntia, será um prazer incrível ter você aqui sentado aqui com a gente trazendo este momento, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos. Continuaremos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Douglas,